Eu não vou te dar nenhuma dica nesse vídeo sobre como ficar grisalha, como tratar dos seus cabelos, como pentear os seus cabelos. Eu só vim trazer o meu relato sincero sobre como foi passar 2 anos sem tingir meu cabelo. E eu já sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. Antes de começar, eu vou só mostrar pra vocês como que tá meu cabelo hoje em dia. Tá assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Embaixo, ele tem muitas tonalidades, tá vendo que atrás ele é mais escuro, aqui na frente ele é mais claro. Ele ainda tá com um pedacinho aqui, bem pequenininho, da tinta preta que eu passava, vocês estão vendo? O próximo corte que eu der já vai sair. Então eu já considero que já foi, a transição aqui já foi, já acabou. Então bora lá, vamos começar do início, né? Eu comecei essa transição em junho de 2024. Foi o primeiro mês que eu deixei de tingir o cabelo. Eu tingi a última vez em maio de 2024. Na época, eu pintava meu cabelo de preto. E eu pintava no banheiro da minha casa. Eu pintava sozinha, eu comprava tinta na farmácia, passava em casa na raiz. E sempre fazia uma sujeirada. Era tinta preta pelo banheiro inteiro. Você deve saber o que eu tô falando aí. Você que tinge o cabelo em casa também deve passar por isso. Aí era um estresse, porque sujava tudo e sujava. E eu ficava toda borrada, minha mão ficava toda suja, minha testa, eu ficava toda preta, assim, sabe? Aqui no contorno, né, capilar. Meu cabelo tava crescendo muito rápido. Eu já tava com esse tanto de branco no cabelo, imagina só o contraste do branco com o preto. Dava 20 dias, já dava pra ver a raiz. Então eu tinha que estar sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Parecia que eu tava sempre correndo atrás do tempo perdido, sabe? E aquilo começou a me irritar um pouco, porque começou a me limitar, começou a roubar meu tempo. Eu sentia que eu tava perdendo tempo todo mês ali no banheiro tingindo o cabelo. E cada vez o meu branco tava aumentando ali, né? Antes, há uns anos atrás, eu não tinha tanto cabelo branco assim, então dava pra dar uma disfarçada melhor. Mas depois, com o tempo, foi aumentando o branco e aí foi cada vez aparecendo mais. Então isso começou a me irritar, gente. Eu não gosto muito de frufru, de ficar gastando tempo no cabelo, essas coisas. Pra mim, eu sou muito prática. Eu gosto de coisa rápida, gosto de coisa simples, enfim. E aí, desde que eu tenho 14 anos, eu tinjo o cabelo. E eu nem sabia mais a cor do meu cabelo, qual que era, a cor natural. E aí eu pensei, gente, e se eu deixasse, né? Como que ficaria hoje em dia? Será que ficaria todo branco? Será que ficaria mais cinza? Qual que seria a cor do meu cabelo verdadeira, né? Eu já não sabia mais. Então, todos esses motivos me fizeram levantar essa possibilidade de parar de tingir o cabelo e deixar o cabelo crescer naturalmente da cor que ele é. E eu sempre tive cabelo muito escuro, né? Sempre não, eu já fui loira. Teve uma época aí que eu fui loira, eu arrisquei no loiro, arrisquei no ruivo, mas há muito tempo eu tava já com cabelo castanho escuro, preto. Então, assim, ia fazer muita diferença, sabe, pra mim. E aí eu quis tentar, porque eu sou dessas. Quando eu coloco o negócio na cabeça, eu vou e vamos lá, e bora que bora, sabe? Depois que eu resolvi parar de tingir, os primeiros meses ali foi um pouquinho estranho, mas a hora que começou a crescer mesmo, assim, depois, digamos assim, de uns 3 a 4 meses, o negócio começou a pegar. Porque aí começou a ficar aquela faixa branca, assim, muito forte, muito aparente ali no começo. E eu acho que normalmente é nesse período que as pessoas desistem e voltam a tingir. Pra mim, eu confesso que não foi legal. Eu vou falar o que eu achava, tá? Eu me olhava no espelho e eu achava que eu tava com aquela aparência de mulher desleixada, sabe? Que esqueceu de tingir o cabelo. Eu notava aqueles olhares meio tortos, assim. Sabe quando a pessoa fica conversando com você, olhando pra raiz do seu cabelo? Eu percebia que acontecia isso comigo. Então, nessa fase, foi uma fase de adaptação, foi o período mais difícil que eu considero, assim, esses primeiros meses, porque para as pessoas parece que você esqueceu de tingir. Para você também. Tá? E eu quero deixar claro aqui que eu não concordo que você tem que fazer as coisas para as pessoas, porque as pessoas vão pensar. Eu acho que você tem que fazer as coisas para você. Mas impacta sim na sua autoestima, no seu reconhecimento, sabe? De você olhar para o espelho e saber quem é você, de você estar se cuidando e você ver aquela faixa branca incomoda. Eu não vou mentir, incomoda sim, tá? Esse começo é difícil. Mas eu te dou certeza que se você passar por esse começo aí, depois você vai tocar de boa, porque você vai se acostumar. E aí começou a fase, depois que deu uma crescida no cabelo, que tava mais ou menos aqui a raiz, começou a fase que eu chamava de traquinas, porque era cabelo meio preto, meio branco.
E às vezes eu ia em cabeleireiro, você sabe que eu ia cortar o cabelo, muitos cabeleireiros falavam pra mim que tinha gente que ia no salão tingir pra ficar exatamente desse jeito. Então tinha gente que achava que eu fiz de propósito, assim, pra ficar bem estilo moderno, alternativo. E nessa época eu até curtia, eu achava que ele tava bem diferente, assim, tava uma coisa meio diferente, assim, sabe? Você tem que estar ali pronta para bancar esse cabelo. Eu não vou mentir aqui para vocês. Às vezes também ainda me batia aquele estranhamento ao olhar no espelho. Mas eu confesso que nessa época eu já tava tocando melhor, assim. Eu já tava me aceitando melhor, eu já tava olhando no espelho e já não tava mais criando aquele estranhamento tão forte como no começo. Então, na época traquinas foi uma época legal, eu gostava. Eu até brinco que hoje em dia eu tenho vontade, às vezes, de pintar só embaixo e deixar só em cima branco, para voltar à época traquinas. Porque foi uma época até divertida, que eu gostava de brincar com meu cabelo naquela época. E aí também, nessa época, eu fui aprendendo alguns tipos de penteados que eu achava que quando eu queria disfarçar, dava para disfarçar mais, quando eu não queria, não fazia nada. Então, às vezes eu deixava meio preso aqui em cima ou num rabo de cavalo, porque o rabo ele separa, né, o cabelo em duas metades. E aí você só vê na frente e atrás, você não vê aquela continuidade de cabelo metade preto, metade branco. Então dava para dar uma disfarçada, eu prendia assim no meio com dois grampinhos, também dava essa sensação assim de não ficar tão aparente, sabe? Então eu ia brincando com o cabelo nessa época. Eu também aprendi nessa época a lidar com os fios brancos. Por quê? Os fios brancos, eles têm textura diferente do nosso cabelo colorido. Você vê que ele fica mais espigado. Quando você seca ele, você tem que passar olhinho, senão ele fica todo arrepiado, ele tem muito frizz. Ele é mais duro, digamos assim, mais espigado, sabe? Você tem que aprender a lidar com ele para dar certo. E aí, nessa época, eu fui aprendendo, eu fui comprando uns produtos específicos, fui passando, fui testando, tinha coisa que eu gostava, tinha coisa que eu não gostava. Aliás, se você tiver interesse, eu tô deixando aqui no box de descrição do vídeo alguns produtos que eu usei já e eu uso ainda para me ajudar a lidar, né, com a textura do cabelo branco, para ele ficar melhor, para ele ficar mais bonito, mais sedoso, né, porque senão ele fica, gente, se você não cuida também, fica um negócio meio esquisito. E nesse durante, eu fui fazendo um corte que chama shag. Eu vou deixar escrito aqui pra vocês, gente. Meu gato Naruto, tá? Vou continuar o vídeo como se nada tivesse acontecendo, porque não adianta tirar ele daqui, porque ele é teimoso. Enfim, eu fui fazendo esse corte que chama shag. O que que é? Um corte que, quando você corta, as camadas começam desde aqui de cima até embaixo. Você não precisa cortar no comprimento, você corta só nas camadas do cabelo. Esse corte foi ajudando a eliminar mais rápido a tinta do meu cabelo. No início, eu até fiz um corte que deixou bem mais curto, assim, mais ou menos aqui. E com essas camadas bem curtas, então ele foi tirando bem rápido. Isso ajudou meu cabelo a eliminar a tinta mais rápido, porque se eu deixasse ele reto, imagina que se ele tivesse reto, a tinta ia ter todo esse caminho para crescer até embaixo para eu tirar na tesoura. Esse corte me ajudou muito. Eu não queria fazer corte curto, eu não queria fazer essa transição de cortar todo o cabelo e ficar com o cabelo curto, porque aí ia ser muita coisa. Pra mim ia ser too much, sabe? Demais. Cabelo grisalho com transição capilar de Big Shop, que falam, né? Que é o corte quando você corta bem curtinho. Aí pra mim já não ia funcionar. Eu queria fazer um negócio mais conservador, digamos assim. Agora, concluindo 2 anos depois, como que eu tô hoje em dia, depois de passar por essa transição toda, por esse auê todo, de cabelo pra cá, traquinas pra lá, faixa branca pra lá, penteado pra cá, enfim. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, às vezes eu até esqueço que meu cabelo é grisalho. Não é uma questão mais pra mim, sabe? Meu cabelo, eu só sinto que ele tá natural. Eu sinto que ele tá muito mais cheio de vida, assim, sabe? Porque, além de tudo, quando eu tingi o cabelo, eu fazia botox pra alisar, né, os fios. E eu achava que ele tava muito ralinho, muito fino, o cabelo muito enfraquecido. Depois que eu parei de tingir, eu também parei de fazer o botox e eu sinto que agora ele tá mais forte, sabe? Mais cheio de vida mesmo. Quando eu coloco a mão assim nele, eu sinto que tem mais cabelo do que antes. Ah, e tem muita gente que vem me perguntar sobre o meu cabelo, tá? E você que tá passando por isso, já passou, pretende passar, se acostume com isso. Tem muita gente que vem me perguntar se o meu cabelo é assim mesmo, se é natural, se eu fiz no salão. Tem gente que realmente acha que o meu cabelo não é natural, tem gente que acha que é luzes.
Pessoas já vieram me perguntar se era luzes, tá? E muitas pessoas vêm perguntar por curiosidade: nossa, seu cabelo é assim mesmo? Nossa, mas você é tão nova e já é desse jeito, e já é genético, né? E na maioria, as pessoas que vêm perguntar, elas vêm elogiar, lógico, elas vêm falar: nossa, que super legal, queria também passar por isso, mas eu não tenho coragem. Mas é claro que tem também gente que é boca de sacola. O que é boca de sacola? São aquelas pessoas que vêm falar a opinião delas sem serem perguntadas. Não necessariamente ela fala mal do seu cabelo na sua frente, mas ela, sabe quando você percebe que a pessoa te pergunta, aí ela fica te olhando, ela fica te medindo, aí ela fica, ai, mas eu não faço isso porque eu acho que envelhece. Parece que é um cutucão para te atingir de alguma forma. Porque você não pediu a opinião da pessoa e a pessoa tá dando e ainda tá dando uma opinião negativa. Mas eu, sinceramente, não ligo, porque assim, eu dou muito mais valor à minha liberdade, à minha independência de poder escolher como meu cabelo é do que pra opinião alheia. Mas tem isso, tá? Se você quiser passar por isso, já esteja preparada, porque tem gente que vai falar, sim. Tem que ser forte, gente. Tem que ser corajosa. Eu não vou pintar assim que é tudo florzinha aqui pra vocês. Ai, é maravilhoso ter cabelo grisalho, você vai sempre se sentir linda. Não é. Tem dia que você vai se sentir, putz, tô feia. Ai, tô me achando velha, eu quero tingir, eu quero voltar, sabe? Mas são dias específicos. Pra mim, no geral, a maior parte dos dias eu tô achando legal, eu tô achando bom, eu tô achando bonito o meu cabelo. Porque é diferente. E dá uma sensação de força, de coragem, porque você escolheu estar assim. Você tinha a opção de tingir e você escolheu não tingir, apesar de todo mundo estar tingindo, entendeu? Então te dá esse poder de escolha. Ser muito corajosa de tipo ter ido contra, sabe? Todo mundo e tá fazendo uma coisa diferente. Sinceramente falando agora, a minha opinião pouco importa pro que você quer fazer da sua vida. Se você quer tingir o cabelo, tinge. Se você não quer tingir o cabelo, não tinge. A escolha é sua. Eu tô dando o meu relato, às vezes, porque você quer ouvir uma história parecida, né? Pra ver se você se reconhece ali naquela história. Eu acho que o mais importante aqui é destacar que você é livre para fazer o que você tiver afim, não o que te falaram para fazer. O poder da sua escolha é muito mais importante do que a cor do seu cabelo. Isso é o ponto-chave desse vídeo. Independente da cor do cabelo que eu esteja, eu tenho a opção de tê-lo ou não tê-lo. Então, isso para mim é muito valioso. Você é livre para fazer o que você quer. O seu cabelo é seu. Não fique preso, amarrado, amarrada ao que os outros vão achar, ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão falar. Faça por você. A nossa vida aqui é muito curta para você ficar se preocupando com o que vão falar do seu cabelo. Pelo amor de Deus, você tem que tentar, nem que seja uma vez, sabe? Faça o que você tiver afim. Se você tá aí com uma vontadezinha, mas tá com medo, tente. No máximo você vai se arrepender e vai falar, eu voltei a atingir. E pronto, acabou, entendeu? Se você gostou aqui desse vídeo, se eu pude contribuir um pouquinho, o que seja, para essa sua jornada aí, sua batalha do cabelo branco, deixa o seu like aqui. Comenta aí o que você achou, se você achou que eu só falei besteira, se você achou que eu te ajudei de alguma forma, se você tá passando por isso também. E se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscrever aqui no canal. Obrigada, até a próxima!